Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e eu estou aqui hoje para trazer para vocês uma palavra sobre o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, onde Paulo começa expressando para esse povo a vontade e o desejo que ele estava de ir lá conversar com eles, encontrar com eles, fortificar a fé deles, complementar a fé desse povo, amém? Vamos ler aqui comigo? Começa dizendo assim: por isso, quando não pudermos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhe ânimo na fé. Olha só o poder que a união de irmãos tem no nosso meio, né? Irmãos que são cheios e repletos e transbordantes de Deus. Irmãos que já são cooperadores, que já trabalham juntos, né? Que são colaboradores de Deus e do Evangelho de Cristo sendo pregado. Olha que coisa mais maravilhosa. E aí ele continua dizendo assim: para que ninguém seja abalado por essas tribulações, porque eles estavam passando por muitas tribulações, esse povo sabia que Paulo estava passando por essas tribulações, que eles também estavam passando por dificuldades no início dessa fé. E aí ele diz assim: eu precisava enviar, se eu não posso ir, eu vou enviar alguém. Eu enviei Timóteo, que era o filho na fé de Paulo, a quem ele tanto confiava. Porque ele sabia que aquele povo estava precisando de pessoa, de alguém que levasse um ânimo, que levasse um ânimo na fé, que fosse força para eles durante este período, né? E aí ele continua dizendo assim: vocês sabem muito bem que fomos designados para isso, porque eles foram designados a passar por essas tribulações. E ele vai dizer aqui: quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Então, assim, o que Paulo estava passando, Paulo, ele era o pai dessa galera toda na fé, né? Paulo, ele foi o primeiro a dar o pontapé inicial no trabalho dos gentios. Então, esse povo era um povo gentil, não era judeu. Então, todo mundo tinha um amor e um carinho muito grande por Paulo. E quando viam Paulo passar por esse tipo de coisa, por esse tipo de perseguição, isso trazia uma tribulação para a alma deles, para a fé deles. E ele estava muito preocupado. Engraçado, porque enquanto Paulo está passando por tribulação, ele está preocupado com o povo. Olha uma pitadinha aqui do Paulo pastor, né? O pastor, ele tá lá, passando pelas suas tribulações, mas ele está preocupado em como as suas próprias tribulações estão impactando na vida das suas ovelhas. E Paulo tá aqui preocupado. Paulo tá aqui querendo falar: olha, vocês, calma, nós somos chamados para isso. Assim como eu já havia falado para vocês que isso aconteceria quando estive com vocês, está acontecendo, vocês já sabiam. Mas mesmo assim, eu estou enviando Timóteo para dar ânimo em vocês. E aí no versículo 5 continua: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm. Hoje não tem WhatsApp, né? Hoje não, desculpa, naquela época não tinha WhatsApp como nós temos hoje. Então, quando ele quer saber, ele precisava enviar alguém lá para saber, para verificar com os seus próprios olhos, alguém que fosse os próprios olhos de Paulo no meio daquele povo, para saber como que a fé deles estava indo. Porque Paulo não queria perder o que já tinha sido implantado, a fé que já estava frutificando na vida desse povo. E aí ele diz: eu já não estava aguentando mais, então eu enviei Timóteo para que ele pudesse verificar como é que está indo a fé de vocês. Porque ele continua dizendo assim: a fim de que o tentador, ou seja, o inimigo, né, não os seduzindo, tornando inútil o nosso esforço. Ou seja, eu tanto me esforcei por vocês, por amor a vocês, me esforcei como cooperador de Deus nesta obra linda na vida de vocês. E eu não quero que por conta dessas tribulações, né, o inimigo jogue conversa fiada no ouvido de vocês, mostrando para vocês de que isso tudo que tá acontecendo não era para acontecer. Vocês já sabiam que era para acontecer. Ele não tem
Ele não tem esse cuidado só com a própria vida. Ele mostra um amor sobrenatural com aquilo que se chama pelo nome de Deus. Porque esse povo se chama pelo nome de Deus, sabe? Ele não está só preocupado com o próprio umbigo. Paulo, ele está preocupado com o povo de Deus, com o povo que poderia estar sendo iludibriado por palavras vãs de um inimigo, de um tentador que estaria tentando seduzir os ouvidos. E como nós temos visto isso hoje em dia? Nós temos visto pessoas, irmãos cristãos, sendo seduzidos por palavras de hereges, de pessoas que estão inventando palavras que não estão na Bíblia. Ou que estão na Bíblia, mas estão pregando texto fora de contexto, virando pretexto e criando heresia. E as pessoas estão sendo seduzidas por essas pessoas. Cuidado, queridos. Cuidado, porque o tentador, ele já faz isso, já não é de hoje. Olha como é antigo esse texto. E aí ele continua a partir do verso 6, dizendo assim: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês. Timóteo voltou com notícias, né? Dando-nos as boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Nós, para mantermos a nossa fé e o nosso amor em atividade, nós precisamos trazer à memória tudo que nos traz esperança. Tudo que Paulo se esforçou fazendo na vida deles para implantar Cristo, para implantar o reino na vida desse povo, eles traziam a memória com amor, com respeito. E isso é lindo, essa recordação de onde viemos, quem nos tirou, quem orou por nós, quem intercedeu por nós. Isso tudo faz com que mude a nossa maneira de pensar, né? Vai trazendo então recordações boas. E aí diz assim: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubermos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Eles estavam em oração, dia e noite, pedindo a Deus, pedindo ao Senhor Jesus, orando, insistindo em oração, para que Ele preparasse um caminho para eles irem lá pessoalmente, matar as saudades. Quanto será que nós estamos dispostos a orar pela vida dos outros, a orar para que o Senhor nos leve lá para abençoar a vida das pessoas? Eles não estavam só querendo ir lá passear. E ele diz assim: oramos noite e dia, insistimos em orar para vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Quanto será que nós temos orado e insistido em oração para sermos suprimento de fé na vida dos outros? Uma frase muito linda que Paulo traz aqui para o meu e para o seu coração. Quanto será que nós estamos dispostos a ser entregues, sabe, investindo tempo de oração? E não é só orar para, ai, Senhor, abençoa, porque Paulo também poderia fazer isso. Mas ele entendeu que era orar e agir. Ele tinha que ir lá pessoalmente para levar suprimento. Às vezes as pessoas não estão precisando de uma palavra, sabe? Às vezes elas estão precisando de uma palavra, mas elas também estão precisando de um abraço. Elas também estão precisando falar. Elas precisam do seu ouvido, do seu colo. Às vezes ela está precisando que você vá lá falar para suprir a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra que Deus tem para falar para a vida daquela pessoa muitas vezes pode estar na sua boca, né? E ele continua dizendo no versículo 11 que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar. Não é crescer para qualquer lado, não. Não é crescer um tantinho, é crescer a ponto de transbordar. O amor que vocês têm um para com os outros
e para com todos, a exemplo do nosso amor para vocês. Ele está dando a medida do amor dele para com a vida deste povo e dizendo: eu quero mais é que vocês se amem com o mesmo amor que eu tenho amado, um amor que transborda. Que ele fortaleça o coração de vocês. Fortalecer para quê? Para serem irrepreensíveis. Ué, eu preciso ser fortalecido para ser irrepreensível? Para quê? Em santidade diante do nosso Deus. Eu preciso ser irrepreensível. E só a santidade é que traz isso para minha vida. Diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ele está falando sobre a volta de Jesus. Ele está dizendo, na volta de Jesus, você precisa ser irrepreensível. E só a santidade, é só por meio da santidade que o Senhor pode promover em vocês. Através do quê? Através do fortalecimento do coração de vocês. Nós precisamos ter o nosso coração fortalecido no Senhor, caminhar em santidade, para quando o Senhor voltar, Ele nos encontrar irrepreensíveis em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Beijo!